Bem-vindo, meu irmão, ao culto desta noite. É com alegria que nós nos encontramos, é com alegria que recebemos você que vem participar deste momento de louvor, de adoração, de reflexão sobre a palavra de Deus. Quero convidar você nesse instante a orar, aí na sua casa, onde quer que você esteja. Se você tem a possibilidade de se colocar de pé nesta hora, faça isto. O simples fato de você mudar a sua posição demonstra ao Senhor Deus todo o nosso respeito. Nós que agora vamos a Ele prestar culto de gratidão. Vamos orar então. Pai Santo, graças te damos por esse dia de vida. Graças te damos porque o Senhor nos trouxe até aqui, protegidos, a tua mão de graça sobre nós. Graças te damos porque na manhã de hoje tivemos a alegria de estarmos presencialmente ali, naquela propriedade que é tua, reunidos para cultuarmos o teu nome. E graças te damos porque podemos nos unir agora através do Facebook, para esse momento de culto, de adoração, de exaltação, de gratidão da nossa vida ao Senhor. Recebe, Pai, o nosso culto, fala conosco pela tua bondade, fortalece a nossa fé para enfrentarmos a semana que virá pela frente. Agradecemos-te tudo, Pai. Oramos no maravilhoso nome, o santo nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que bom é poder estarmos juntos. Quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus aqui no Evangelho escrito por Lucas, no 19º capítulo, os versículos de 1 a 10. Eu vou ler os versos ímpares, tá? E convido você a fazer a leitura dos versos pares. Talvez o irmão já conheça o texto, a maioria dos crentes conhece o texto, mas é sempre importante olharmos palavra por palavra da palavra de Deus para a nossa vida. Vamos ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus, naquele dia, disse que era conveniente que ele fosse pousar na casa de Zaqueu. E isto é óbvio, não é porque Zaqueu era uma pessoa rica, mas simplesmente por causa disto. Porque Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu queria se aproximar de Jesus. Zaqueu queria saber mais da pessoa de Jesus. Por causa disto, o Senhor Jesus
se oferece então para ir passar na casa dele aquela noite. E lá, pelas tantas, conversando dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu toma a feliz decisão de colocar o Senhor Jesus como o principal alvo da sua vida. E ele pega os seus recursos e declara que vai dar metade aos pobres e vai restituir as pessoas que ele defraudou numa proporção 4 vezes maior. O fato é, qual é o desejo do seu coração? A resposta de Deus a você tem a ver com o desejo do teu coração. Quando você deseja estar mais próximo de Deus, quando você deseja ver Ele agindo na sua vida, quando você faz o mínimo esforço para ir ao seu encontro, é Ele que vem ao seu encontro para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida, para abençoar a nossa vida. O desejo do nosso coração decide o que é que Deus vai fazer na nossa vida e quais são as oportunidades que Ele, o Senhor Deus, vai então nos conceder. Quando esse culto está começando, pense isso. Qual é o desejo do teu coração? É com base no desejo do teu coração que o Senhor Deus vai agir na sua vida nesta noite e em toda a tua existência. Que Deus possa abençoá-lo nesse tempo que nós vamos estar juntos. Ora, nós já tivemos o privilégio de orar ao Senhor, já tivemos o privilégio de ler a sua palavra. Vamos adorá-lo nesse instante, vamos exaltar, vamos louvar então seu santo nome. Débora, Felipe, hoje vão participar aí ativamente do nosso culto, nos conduzindo nesse tempo de adoração. Sempre um desejo especial, o que o crente pode ter, de ser um vaso novo. Você disse que apóstolo
Amém e amém. Algumas informações importantes para passar para você. Primeiro, a nossa maratona de leitura bíblica hoje, ou melhor, ontem, nós concluímos a leitura do livro de Ruth, livro de 4 capítulos que nós lemos esta semana. No dia de hoje, nós começamos a leitura do livro de Esdras. No culto da manhã deste dia, nós tivemos o privilégio de juntos lermos então o primeiro capítulo. E aí você vai seguir lendo o segundo, o terceiro, o quarto. E quando chegarmos lá no próximo domingo, nós já estaremos no capítulo 8 do livro de Esdras. Vem conosco nesta maratona de aprendizado, de conhecimento da palavra de Deus, de leitura pausada, reflexiva, no intuito de aprendermos e deixarmos Deus falar mais e mais ao nosso coração. Esse mês nós tivemos aí vários aniversariantes. Nós começamos com a irmã Anitta, mãe então da Edna, avó da Tamires, do Eric. Depois tivemos a Natália aniversariando, tivemos Ernesto, Miriam, a Aninha, tivemos Maurício, a Lu, também tivemos Vivi. Todos aniversariantes nesse mês de maio. Que Deus dê vida longa e saúde espiritual a cada um para usufruir dos benefícios que Deus trouxer sobre a sua vida, ok? Lembra você que a página IBEG Kids sempre à sua disposição. Você pode acessar aí no Facebook. Há sempre matérias importantes para as nossas crianças. Ao meio-dia nós estamos orando. Então, se você quiser, deixe seu pedido de oração e nós vamos poder então orar também por sua vida, tá certo? Que Deus possa te abençoar. A nossa saúde vai assim, olha. Nós estamos orando, graças a Deus está bem. O marido da Joana caiu de uma escada esta semana, precisou de atendimento especializado, mas está em casa e está em ótima recuperação. Ore pelo Regis, marido da Joana. Joana está conosco aí, participando do culto. Nós vamos orar também pelo esposo da Helena. Ele está com pneumonia, não é Covid, com pneumonia, com 25% da sua capacidade pulmonar comprometida. Mas ele está com todo tratamento adequado e, se Deus quiser, daqui uns dias ele vai estar recuperado e nós seguimos orando então pela família. Helena participou conosco lá do culto presencial desta manhã. Nós vamos seguir orando pela irmã Maria, mãe da irmã Vera. No dia de ontem ela não se sentiu bem, ela precisou de atendimento médico, mas está nesse momento em casa, descansando, se recuperando. A saúde, numa certa faixa etária, é sempre muito deficitária. Então nós precisamos orar, irmã Maria, mãe da irmã Vera, tá certo? A gente segue orando pelo Nivaldo, pela irmã Zenaide. Nós seguimos orando pelo pai da Ediciane, pelo seu tratamento de saúde. Seguimos orando pelo Kaique, pela Rinalda, orando pela família, parte da família, lá no culto presencial desta manhã. Que bom! Lembrando aí das nossas grávidas, nós temos a Olivia que está chegando, nós temos a Dorothy que já chegou. No dia de hoje apresentamos um presente de Deus, o Ravi, presente de Deus lá para a família do irmão Juarez e da irmã Marinalva. Que Deus vai abençoando cada um na sua família. A turma da Covid está assim, a vacina sem dúvida alguma, o grande recurso, além de todo isolamento social, da máscara, do álcool gel.
que Deus tem nos dado nesse tempo. Entre nós, a irmã Giovanni foi a primeira a tomar como profissional da área da saúde, depois Ediciane também, e aí foi N irmãos, alguns eu tenho foto, outros não. Tivemos o irmão Antônio, tivemos o esposo da Dalila, o Valdir, eu tomei a primeira dose, a irmã Marinalva tomou a segunda dose, a Samuel tomou a primeira dose, Marta, primeira dose, a Joana também primeira dose, Adna, primeira dose, Eide também tomou a sua vacina, Maurício Sessentão tomando a sua vacina, Pastor Roberto, tomei a segunda dose essa semana, Rodrigo tomou a primeira dose, e alguns irmãos falam, mas você é tão novinho tomando vacina. É que como profissional da área da saúde, ele tem então o direito de ser vacinado. Tivemos também Valdir tomando a primeira dose esta semana. Temos alguns entre nós que estão com medo de tomar a vacina, mas joga fora esse medo. Acredite naquilo que Deus deu de capacidade a homens que se dedicam à medicina, à pesquisa científica, criando aí recursos para a nossa saúde. A Lu também foi vacinada esta semana. Que Deus possa protegê-la também e seguir abençoando a vida de todo este povo. O calendário de vacinação está aí, depois você pode olhar detalhadamente e procurar recursos se você se encaixa a esses critérios para que você possa também ser vacinado, ok? A nossa agenda diária de oração. Ontem oramos pela irmã Arinalva e seu esposo. Hoje o Alver, irmã Helena, esposo e filha. Que Deus seja com sua vida, Helena, com a vida do seu esposo, principalmente nesse quadro de saúde atual. Amanhã, Paulo, esposa, filho, filha, família toda que estavam presentes lá no culto desta manhã, são alvos da nossa oração. Terça-feira, irmão Antônio e Diná, que Deus possa abençoá-los. Quarta, Carla, Gabriel, Giovana. Quinta, Joana, Regis, William, Daniele, Laísa. Sexta-feira, Ediciane, André, Rafaela, Murilo. Sábado próximo, irmã Rinalda e sua família. E no domingo próximo, irmã Jacilene, Natália e Ingrid. Aí está o nosso calendário de oração. Você sabe que você tem acesso através do grupo de intercessão. A Lu publica todos os dias quem é o alvo da oração, qual é o capítulo da Bíblia a ser lido. Você tem acesso em outros mecanismos de comunicação da igreja, ok? Que Deus possa te abençoar e que nós possamos seguir unidos como igreja, buscando a realização da sua vontade. Na manhã de hoje, no nosso culto presencial, o tema que desenvolvemos foi: quando é que eu devo orar? Quando é que eu devo agir? Quando eu devo orar e agir? E quando é que eu não devo fazer nada? São instruções da palavra de Deus para a nossa vida. Não perca nenhum culto, então Deus vai continuar falando ao seu coração. Hoje, o tema que vamos desenvolver daqui um pouquinho, à luz do texto de Jeremias 18, versos de 1 a 6, é: Deus pode reconstruir a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Que Deus possa falar contigo nesta noite. Prepare o seu coração, então, para que nós possamos orar, possamos buscar a presença e a graça de Deus. Enquanto isso, você pense, enquanto você é valoroso nas mãos de Deus.
Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante antes, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante antes, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Que Deus possa abençoar você. Para Deus você é indiscutivelmente importante. Para Ele você tem um valor incalculável. Por isso eu quero te convidar a ler comigo 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 e verso 7. Esses versos dizem assim para mim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor Deus tem cuidado de nós. Nós somos importantes para Ele e Ele tem zelado pela a nossa vida. Eu quero te convidar a orarmos juntos nessa hora,
a colocarmos nossas dificuldades nas mãos daquele que tem cuidado de nós, daquele que declara que somos importante para Ele. Se você pode, aí aonde você está, tente se ajoelhar no cantinho, para que nós possamos então orarmos juntos nesta hora, pedindo a graça de Deus sobre nós. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pelas verdades declaradas, que o Senhor tem cuidado de nós, e é verdade, a cada dia nós temos percebido isso, Senhor. Então, queremos agradecer-te todo o teu cuidado. Queremos agradecer o teu cuidado na vida, Senhor, do Regis, esposo da Joana, nesse acidente desta semana. O Senhor o protegeu, impedindo que algo grave de fato tivesse acontecido na sua vida. Queremos agradecer porque cremos que o Senhor está cuidando da Helena, do seu esposo, nesta enfermidade. Faz, Senhor, com que estas medicações provoquem os resultados abençoadores ao seu corpo e ele volte a gozar da saúde que tão importante é para cada um de nós. Senhor, queremos te colocar a mãe da tua serva, irmã Vera, nas tuas mãos. Cuida dela, Senhor. Ela é tua serva e carece, Senhor Deus, da tua graça. Senhor, olha para a tua igreja, olha para as nossas necessidades e age, Senhor, na vida de cada um dos teus servos. Ó Deus, queremos deixar tudo nas tuas mãos, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Pai de amor, ajuda-nos a servirmos ao Senhor, ajuda-nos a andarmos fiéis nos teus caminhos. Te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado com nossas esposas, com nossos esposos, com nossos filhos, com nossa família, pelas portas de emprego que o Senhor tem aberto para o teu povo, por portas de emprego que o Senhor ainda vai abrir, aqueles que não estão empregados. Nós somos dependentes de ti, da tua graça e da tua bondade. Fala, Senhor Deus, ser com a vida de todo o teu povo. Nós te agradecemos por tudo e nós oramos, Pai, no nome santo, nome todo poderoso do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e Ele continua cuidando de mim, cuidando de você, cuidando de nós. Nós vamos louvar a Ele, ok? Mas antes eu quero ler com você esse texto do Evangelho de João. O texto diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e verdade. Como isto é bom! Eu posso adorar ao Senhor na minha casa, eu posso adorar no meu quarto, eu posso adorar no meu banheiro, eu posso adorar dentro do meu carro, eu posso adorar num culto assim online, eu posso adorar em um culto presencial. O que importa é o meu coração, a minha expressão de louvor, de exaltação ao Senhor nosso Deus. Esse é o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao nosso Deus em espírito e em verdade. E é esses adoradores que o Senhor Deus então tem prazer em receber diante do seu trono. Pessoas em todo mundo
que estão adorando verdadeiramente. Vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo, vamos exaltá-lo, vamos declarar que Ele é Senhor da nossa vida. Vamos pedir que Ele cuide de tudo em nós. Ele é soberano sobre tudo. Deus é tremendo todo o tempo na nossa vida. E Ele nos ama de verdade e jamais desiste de cada um de nós.
disse nunca, jamais de mim, de você, de nenhum de nós. O nosso texto e tema do ano, você conhece, o texto é Mateus 22, os versos são de 36 a 39. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2021 é ano de amarmos de uma forma mais acentuada. Amarmos a Deus, amarmos a nós mesmos, amarmos ao nosso próximo, com todo o nosso coração, alma e entendimento. O desafio do ano é, com atitudes, demonstrarmos o nosso amor a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo, cada dia do ano de 2021. O texto hoje da nossa reflexão é Jeremias capítulo 18, os versos são os de 1 a 6. Nós vamos ler a palavra de Deus, eu vou ler os versos que são ímpares e você vai ler, se possível, os versos que são pares, tá certo? Vamos ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus pode reconstruir a nossa vida. Preste atenção nesse texto, em tudo que ele nos ensina. Nossa vida pode ter se quebrado exatamente como este vaso na mão do oleiro que é Deus. Qualquer pessoa em qualquer canto do mundo, com as melhores intenções, em um determinado momento da sua existência, pode ter pegado um caminho diferente, pode ter se quebrado, pode ter perdido todos os valores de Deus na sua vida. Algo pode não ter dado certo na vida de uma pessoa, algo que nós não nos orgulhamos, essa é a verdade, que se tivéssemos o poder de prever o que iria acontecer, nós não teríamos então feito. Mas agora, o importante é que Deus tem solução para tudo isto. Deus pode reconstruir a nossa vida. O texto diz que o oleiro estava fazendo o vaso que se quebrou nas suas mãos. Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Quando o vaso quebrou, o oleiro não parou de trabalhar, não abandonou os cacos que se formou na sua mão pela quebra do vaso, não descartou os cacos ou jogou fora os
cacos, Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de nós. Nós acabamos de cantar que Ele não desiste de você, e Ele não desiste. Não importa se Ele não consegue no primeiro momento fazer na nossa vida aquilo que Ele deseja. Se nós, o vaso que estamos sendo construídos, nos quebramos nas mãos do oleiro por causa das nossas limitações, Ele não lança os cacos no lixo, Ele não desiste de fazer algo especial na nossa vida. Os cacos continuaram nas mãos do oleiro. O oleiro continuou trabalhando e fez então um vaso novo dos cacos que ficou nas suas mãos. É assim que Deus age. Por misericórdia, Deus continua trabalhando na nossa vida. Não é porque tenhamos mérito, mas é por misericórdia que Deus continua trabalhando na nossa vida. A cada manhã, sua misericórdia se renova sobre a nossa existência. A Bíblia vai ensinar, por exemplo, que Deus reconstruiu Jacó, fugindo do seu irmão. Por causa de todos os seus erros, ele foi de Berseba para Harã. E o texto de Gênesis vai descrever um momento dessa trajetória. Diz o texto que partiu Jacó de Berseba e foi a Harã, chegou a um lugar onde ele passou a noite, porque já o sol havia se posto. Ele tomou uma das pedras daquele lugar e colocou como travesseiro e deitou-se naquele lugar. E ele sonhou que uma escada estava colocada na terra, cujo topo tocava dos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que está deitado darei à tua descendência. Foi Deus quem foi naquele sonho ao seu encontro. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ali na estrada, ele pega uma pedra, ele faz de travesseiro, ele deita, achando que estava só. Mas o Senhor ali estava. O Senhor estava falando então ao seu coração. O Senhor Deus estava lhe falando que um novo tempo estava dando-lhe as perspectivas de um grande futuro. Ele temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. O fato é que naquele dia o Senhor Deus transformou a sua vida. Até este dia, Jacó era um especialista em enganar, em mentir, para obter vantagens desonestas. Naqueles dias haviam pessoas que enganavam, mentiam, para obter vantagens desonestas. Nos nossos dias também. Toda hora você encontra pessoas mentindo, desonestas, e que querem levar vantagem em tudo. Mas naquele dia, Deus fez algo especial na vida dele. Naquele dia, Jacó foi mudado pelo poder de Deus.
Gênesis 31, os versos de 38 a 41, nós lemos assim: esses 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requererias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho. O meu salário tem mudado 10 vezes. Mas Deus reconstruiu sua vida. Deus reconstruiu seu caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo, de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e a coerência de atitudes. Deus reconstruiu sua forma de agir, porque a partir daquele dia sua vida foi pautada pela honestidade, foi pautada pela integridade, porque ele permitiu Deus falar ao seu coração, ele ouviu, e o Senhor fez algo de espetacular. Deus fez dele um novo homem. Deus reconstruiu sua vida. Ora, se qualquer um de nós tivermos qualquer limitação que nos leve a qualquer comportamento inadequado, e nós pedirmos isto a Deus, Deus pode reconstruir a nossa vida hoje, agora, aonde você estiver. Deus visita você, não importa se na estrada, se na cidade, se na casa, porque Deus é Deus. Deus reconstruiu Moisés. Êxodo 2, de 11 a 15, Moisés mata um egípcio e foge então para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou e a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio, escondendo na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. Moisés, ainda muito jovem, se tornou um assassino e fugitivo. Sua vida, ainda muito jovem, estava destruída. Vaso quebrado em pedaços era Moisés nesse tempo. Moisés muito jovem e sem expectativa positiva de vida por aquilo que ele havia feito. Mas, Êxodo 3, olha o que diz a palavra. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus executores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amoreu, do perizeu, do
mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios nos oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Eu sou um assassino. Quem sou eu, Senhor? Eu sou um fugitivo. Quem sou eu, Senhor, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Olha para as coisas que fiz. Quem sou eu, Senhor? Então disse: certamente eu serei contigo. Isso te será por sinal que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus o chamou para servi-lo. Deus acreditou nele, apesar do seu passado. Deus reconstruiu a sua vida de uma pessoa violenta, disposto a tirar a vida de outro com as próprias mãos. Ele vai se tornar uma pessoa mansa. Em Números 12, verso 3, nós lemos: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Porque Deus tem poder para transformar nossa vida. De um fugitivo, Deus o transformou em um libertador. De uma pessoa problema para uma pessoa solução, porque Deus pode reconstruir a nossa vida. Deus reconstruiu a vida de Jacó. Deus reconstruiu a vida de Moisés. Deus pode reconstruir qualquer um de nós, qualquer vaso que quebrar nas suas mãos. Deus reconstruiu Saulo de um inútil religioso a apóstolo do Senhor Jesus. Deus reconstruiu Raabe de prostituta a instrumento de Deus para salvar sua família. Deus reconstruiu o filho pródigo depois de desperdiçar tudo que tinha, a sua herança e a sua vida, não mais se achando digno de ser aceito por sua família em alguém novamente. Ele foi restituído à sua família e à sua outrora posição. De todos, Deus fez de cada um novas criaturas, porque Deus é Deus. Deus pode nos reconstruir quando alguma coisa está errada na nossa vida. Alguma coisa errada na sua vida, alguma coisa não deu certo, você pegou alguma estrada estranha, você tomou atitudes que você sente vergonha. Deus pode reconstruir cada um de nós. Talvez você seja só uma pessoa amarga, talvez você seja uma pessoa azeda, talvez você seja um mentiroso, um fofoqueiro. Não há nada que Deus não possa fazer, não importa. O que importa é que Deus pode reconstruir a nossa vida, todos os detalhes da nossa vida. Eu posso desperdiçá-la hoje, Deus pode reconstruir amanhã, e eu posso quebrar hoje, Deus pode me formar de novo amanhã. Basta deixar Ele pegar os cacos e fazer um vaso novo. É virar para Ele e dizer: Senhor, Tu me conheces. Tu sabe que eu sou um caco quebrado, mas reconstrói, Senhor, pelo Teu poder a minha vida. Deus não desistiu de você. Não importa
Qual é a sua limitação? Deus não desistiu de você. Esse é o desejo de Deus. Tocar em cada ser humano e fazer de cada um um vaso novo. Versos 5 e 6 diz: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: como poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus quer e tem poder para reconstruir a nossa vida, um todo, ou áreas da nossa vida. Deus é Deus, Deus quer e Deus tem poder para reconstruir a nossa vida. Não importa em quantos cacos ela tenha se transformado. Para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Deus pode reconstruir a nossa vida, a minha vida. Nós precisamos só, como cacos, deixar Deus pegar nossa vida e fazer de nós o vaso que Ele deseja, para a alegria nossa, para a felicidade nossa. É que Deus pode transformar a nossa existência. Deus pode reconstruir a sua vida. Amém? Vamos orar. Convido você a orarmos nesse instante. Pai Santo, a Tua palavra, Senhor, chegou a pessoas em todos os cantos. E ó, Senhor, qualquer um que a tenha ouvido e que tenha aberto o seu coração e esteja pedindo para o Senhor fazer um milagre na sua vida, atua, Deus, pelo teu poder e reconstrói esta pessoa. Reconstrói os seus sentimentos, reconstrói o seu caráter, reconstrói a sua existência, reconstrói o seu futuro. Ó Deus, sabemos que para o Senhor nada é impossível. Então alcança, Senhor, pessoas, qualquer um que ouviu a Tua palavra e que queira que haja uma ação do Senhor, reunindo os cacos da sua vida e fazendo um novo vaso. Abençoa, Deus, a Tua palavra. Não permita que ela volte vazia. É o que pedimos, Pai, orando no santo nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Grandes coisas o nosso Deus vai continuar fazendo. Adore a Ele. Thank you.
aconteçam na sua vida, na minha vida sempre. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana, que grandes coisas possam acontecer. Lembre que Deus pode reconstruir a sua vida. Ele é Deus. E por mais que nós a temos destruído, Ele tem o poder de ajuntar cada pedacinho do caco e fazer um vaso novo. Deus te deu uma semana maravilhosa. Domingo próximo, às 18 horas, nós estaremos aqui de novo para prestarmos culto, então, ao Senhor nosso Deus. Deus o abençoe, que Deus seja com sua vida. Te desejo a melhor semana possível, debaixo das mãos protetoras do Senhor nosso Deus. Aqui está, ao meio-dia, nós estaremos orando. Deixe conosco o seu pedido. O culto estará disponível no YouTube daqui a uns 30 minutos. Você poderá acessar, enviar para quem você quiser, via WhatsApp com muita facilidade. O nosso cronograma de vacinação, você que se encaixa em qualquer uma dessas situações, procure então aí usar desse privilégio e ser vacinado para a tua proteção. Deus te guarde, Deus te dê uma maravilhosa semana debaixo da sua graça. Deus seja com sua vida até domingo próximo. Amém.